Oi, meus amores, bom dia. Como é que vocês estão? Pessoal, eu vim gravar esse vídeo agora para relatar para vocês umas três, quatro saídas do corpo que eu tive essa noite, tá? É muito estranho. Por exemplo, às vezes a gente faz técnica, movimenta as energias e tal, e nem sempre naquele dia a gente consegue ter aquela saída clássica, né? Isso não é regra, tá? Porque a gente varia muito, oscila muito. E aí a experiência, ela pode acontecer ou não. Eu tenho muitas rememorações das saídas. O que que é isso? É quando você retorna com a lembrança do que foi desbravado no astral durante, né, a sua saída do corpo, tá? Então, todos os dias eu tenho, tá? É que eu não gravo todo dia aqui para vocês, mas, gente, todo dia eu tenho alguma rememoração de algo que eu andei fazendo, lugares onde eu estive, pessoas, né, projetadas que eu conversei, espíritos, né, que eu tive contato, e é muito comum isso para mim, tá? E aí, o que que aconteceu? Essa noite, eu fiz umas técnicas ontem antes de dormir, e assim, foi bem intenso, tá? Eu trabalhei bastante as energias e eu cheguei até a cochilar no meio do exercício. Eu voltei, falei, nossa, eu tava já assim, dormindo, de repente eu acordei, falei, nossa, né? E aí tá. E aí eu fiz ali mais uns 10 minutos. No total, deve ter sido uma meia hora, né, de movimentação energética. Normalmente é isso que eu faço, né? No mínimo 20 minutos, tá? Para mexer as energias, né? Trabalhar exteriorização de energia, começar a limpar a minha casa, né? Enfim. Pessoal, eu desdobrei. Eu saí do corpo essa noite 3 vezes, tá? O que que acontece? Às vezes a gente sai, passa alguma coisa e volta. A gente sai, passa alguma situação, até mesmo físico pode oscilar e traciona você de volta. Então, teve uma hora que eu saí do corpo, tá? E aí eu tava lúcida, falei, nossa, eu tô fora do corpo, eu vou tentar me mexer. Logo, foi muito rápido, eu já vi que eu tava fora do corpo, falei, nossa, deixa eu situar aqui, né? Porque nesse momento, quando a gente sai do corpo, muitas vezes tem algum espírito beirando o nosso quarto, nossa cama, né? Esperando a gente para fazer algum trabalho espiritual, enfim, né? Algum mentor, algum guia, alguma situação que pode acontecer, tá? E como eu sempre me deixo à disposição, então, né? Provavelmente sempre vai ter alguém ali para me esperar. E aí, eu saí do quarto e logo, olha só, eu fui mexendo as energias e o meu chakra frontal, por mais que eu tivesse feito muitas movimentações, ele ainda estava meio escuro aqui. E o quarto também estava muito escuro, tá? E eu peguei e comecei a empurrar a energia para frente e eu percebi, comecei a pulsar a luz mentalmente aqui, ó, no chakra frontal. E eu vi que não tava ficando claro. Falei, caramba, né? Tá muito turva a minha visão. Eu peguei e fiz assim, capar a mão. Gente, toda hora que eu fazia assim, voltava a, a ficar nítido, tá? É engraçado, isso vem acontecendo já faz um tempo. Nessas experiências, eu saio do corpo, tá ali a visão turva, como se você estivesse enxergando assim, tudo escuro, esfumaçado, eu passo a mão, o negócio fica claro e nítido, né? Mais visível. E aí eu fiz isso e tal, e aí eu percebi que eu fui tracionada pro corpo de novo. Aí eu voltei pro corpo, acoplei, fui, uai. E aí eu lembro que até, não sei se eu cheguei a abrir os olhos físicos, mas eu tava consciente que eu estava no corpo, que eu tinha voltado. Aí eu pensei, comecei comigo mesma, falei, não, eu preciso me soltar, preciso sair, né? Peguei e aconteceu tudo de novo, né? A soltura, comecei a mexer mais uma vez, comecei a andar um pouquinho ali no quarto, mais uma vez aqui tava turvo, passei a paramão, tirei as energias, mais uma vez aquele processo. E aí nessa hora, eu estava, o meu marido estava deitado, dormindo na fiscalidade, e eu ouvi fora do corpo. E aí eu falei, cara, é a chance, vou tentar chamar ele, tentar acordar, mostrar pra ele que ele tá fora do corpo. Eu comecei a chamar ele, e ele tava, assim, gente, é muito engraçado. Isso é natural, as pessoas saírem do corpo e achar que isso, primeiro, que não existe, né? Achar que isso é algo que não acontece.
e segundo a própria crença da pessoa, né? Dependendo da religião, da vertente que a pessoa segue, acaba sendo limitante, porque a saída do corpo ela acontece para todo mundo, independente da religião que você tenha, tá? E aí eu vi, né, o meu marido pairando em cima do corpo dele, ele tava oscilando total, né? E aí eu chamei, falei, amor, você tá fora do corpo, olha pra mim, olha pra mim. E eu comecei a chamar ele pra ver se ele despertava, ou pelo menos levava um susto, alguma coisa. E aí eu sei que ele olhou, ele tipo, tava muito confuso. E aí eu falei, pronto, né? Aí eu não consegui chamar ele de novo dessa vez. Não é toda vez que eu saio que eu consigo chamar, porque não é toda vez que a gente tá na mesma dimensão, tá? Tem essa questão. Às vezes quando a gente sai logo ali nas primeiras dimensões, a gente consegue, às vezes, né? Ou dependendo da paridade energética, você consegue acessar a pessoa que tá com você fora do corpo, tá? Então não é sempre possível isso, tá bom? Mas eu tive essa oportunidade essa noite, eu tentei. E aí não deu certo, tá? E aí eu comecei a andar mais uma vez pela casa e eu consegui desbravar. De lá pra cá, comecei a andar aqui dentro. E eu comecei a sentir uma pressão espiritual. Gente, toda vez que tem assédio, que rola algum ataque espiritual, alguma situação, eu sinto isso. É impressionante. Pra você ver o tanto que a nossa aura é expandida. Você começa a adentrar no duplo da casa, nas frequências que você tá, e você sente a indução dos espíritos que estão ali, que às vezes você não tá vendo eles, mas a energia você sente. E eu vim até aqui pra frente, só que a configuração ela tava um pouco diferente daqui da casa. Conforme eu fui chegando aqui pra frente, parecia que tinha uma luz acesa, tá? Do cômodo, por exemplo, daqui da sala. E tinha 2 espíritos aqui. No que eu cheguei, eles olharam pra mim, foi batata. Os 2 vieram pra cima de mim pra me conter, sei lá o que foi. Eu sei que a indução não era positiva e eu já cheguei daquele jeito, já cheguei jogando as energias pra frente e aí começou uma situação no astral. E aí, pelo que eu me lembro, tá? Pode ter mais situações entre isso, mas eu acabei voltando pro corpo por causa do embate. E especificamente, eu não sei o que mais aconteceu aqui. Eu sei que eu acabei entrando numa situação aqui com 2 espíritos que não queriam o meu bem, tá? Não, eles estavam aqui, eu não sei se por causa de mim, por causa do meu marido, dos meus filhos, ou por outra situação que estivesse acontecendo aqui. E acabei voltando pro corpo. Aí eu falei, putz, né? E aí, mais uma vez, olha pra você ver, eu comecei a soltura do corpo. Gente, não era pra eu ficar não era pra eu ficar sem lucidez de forma alguma essa noite. Né? Agora, se foi patrocinado, eu tenho quase certeza. Porque, assim, esse tipo de situação não é muito comum. Você sai e volta, sai e volta. A lucidez da gente oscila muito. E aí, né, provavelmente isso que eu vou contar agora tem um porquê. Era para eu estar lúcida e eu tenho certeza que eu fui ajudada essa noite por um mentor. Nessa última saída, eu entrei num portal, tá? O que acontece? Às vezes os mentores, eles abrem uma janela energética, uma porta, um portal, tá? Faz ali uma teia magnética que a hora que você sai do corpo, você é puxado para cima. Para cima, aliás, você entra dentro, né? Dessa configuração astral. E você sai em outro lugar. Então, às vezes, é muito comum isso acontecer para ajudar quem está passando, às vezes, por um assédio desproporcional ou para facilitar o link, né? Para outra dimensão, tá? Que aí a gente não recebe diretamente essa influência aqui do que está mais próximo, tá? Que era o que estava acontecendo comigo. Então, aquelas saídas, na verdade, que eu estava indo e voltando, eu não sei exatamente se já tinha dedo de obsessor ali, tá? Deu só depois que eu verifiquei, quando eu consegui atravessar a casa, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui meio que sugada para esse portal e eu saí, eu senti como se fosse um teletransporte. Eu saí na outra dimensão, eu acompanhei tudo. Foi muito rápido, mas eu senti o impacto energético dessa mudança vibracional.
E na hora que eu cheguei no outro lugar, parecia dentro de uma clínica, tá? E muito boa energia. Era um espaço e tinha um monte de gente lá, tá? Só que tava todo mundo em energia bacana. Eu vi alguns jovens, tá? Numa sala de espera. E só que na hora que eu cheguei, tinha uma mulher e ela olhou pra mim. Cara, como pode? Eu olhei pra ela e falei, muito obrigada pela ajuda que você me deu, porque se não fosse você me puxar por essa forma magneticamente, eu acho que eu não conseguiria ter vindo aqui. Obrigada por ter me ajudado. E ela me abraçou e eu conheço ela, só que aqui, Lana, eu não sei quem é, mas eu fora do corpo eu já conhecia esse espírito, tá? E ela ficou muito feliz que eu estava ali, a gente se abraçou e aí eu comecei a seguir ela dentro desse lugar. É engraçado que nas saídas do corpo, tem hora que a gente tá se controlando, mas tem hora que a gente é autocontrolável. Uma sabedoria inata, que toma conta de você, porque você acessa coisas de vida passada e você refresca a memória e expande, só que é de uma maneira natural. Eu não fico, é mesmo, eu conheço fulana. Não, eu já assumo aquilo na hora. E aí, naquela hora que eu assumo, quando eu tô mais lúcida, eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer, como se eu já tivesse, de alguma forma, programado aquilo, tá? E aí eu agradeci ela, abracei ela e ela foi para uma sala e eu fui atrás dela. No que eu cheguei nessa sala, dentro dessa clínica, eu olhei, tinham vários bercinhos, tá? Com algumas crianças, tinham várias crianças e elas estavam em tratamento, tá? Algumas dessas, elas tinham situações estranhas, tá? Eu não sei o que era exatamente ali, né? Mas eu via que elas estavam em tratamento, tá? Eram crianças na faixa de até, sei lá, uns 2, 3 anos, mais ou menos. E algumas tinham algumas deformidades, né? Algumas situações mentais também, né? De alguma condição. E eu não me lembro muito mais que isso. Eu sei que eu vi isso e aí eu estava ali e elas estavam sendo cuidadas ou preparadas, direcionadas para alguma coisa, tá? Bom, enfim, que aí eu voltei, né, da experiência e acordei de manhã. Eu lembrei disso tudo, falei, nossa, cara, né? Quanta coisa numa coisa só, né? E depois que isso aconteceu, eu voltei a dormir. E eu desdobrei de novo, só que aí não consciente, controlado clássico, igual eu contei para vocês agora. Eu trouxe rememorações de que eu estava parecendo uma universidade. E eu estava numa aula, meio que aprendendo inglês. Parecia uma faculdade, tá? E dentro dessa faculdade tinha uma disciplina, olha para você ver, porque eu estava na sala e ia ter aula daquilo junto com aquele professor que estava ali, de rituais, tá? E, bom, foi isso que eu tive de experiência. Eu estava lá, eu encontrei algumas pessoas fora do corpo também, que alguns flashes que eu tenho dessas dormidas agora de manhã. E, enfim, é muita coisa. Gente, pensa, você dorme e você vive 1 milhão de coisas fora do corpo. Você volta e vive 1 milhão de coisas na matéria. E a gente está sincronizando isso o tempo todo, simultaneamente, tá? Eu não me canso, uma coisa que eu amo é ter rememoração fora do corpo, porque isso me traz uma força espiritual, uma vontade de estar, né, no caminho que eu tô e falar, putz, é isso. A vida continua. Desculpa, até emocionei. Mas a vida continua, né? E, cara, tem muito mais do que a gente imagina, né? No plano espiritual. E eu fico muito grata em poder trazer isso para vocês, né? De uma maneira tão clara, lúcida. Isso me fortalece cada vez mais naquilo que eu tenho certeza, que não é uma crença, não é uma fé, é uma certeza, né? De que a vida continua. E ter contato com pessoas que a gente ama muito e tem conexões fortíssimas no plano espiritual, isso não tem preço, né? A gente está sempre junto, sempre, né? Essa visão de separação é muito ilusória que nós temos entre o plano espiritual e o plano físico, tá? Pessoal, é isso então. Gratidão, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Se tiver dúvida, quiser relatar alguma coisa, escreve aí no vídeo. Um beijo.